Olá, boa tarde. Só o amor gera vida é o título do novo livro do Padre Duarte da Cunha, que é secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Ele está hoje entre nós para nos falar deste livro e da realidade da família no contexto europeu. Será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Apelos à misericórdia, ao serviço e ao perdão foram deixados pelo Papa na apresentação da bula que enquadra o ano da misericórdia. O rosto de misericórdia dá nome à bula, composta por 25 números e que convida os fiéis a viver a misericórdia e a deixar-se surpreender por Deus. Segundo o Papa, esta não é uma palavra abstrata, mas uma forma para reconhecer, contemplar e servir. Francisco quer que este ano seja uma oportunidade para viver a cada dia a misericórdia e que sirva para chegar às periferias, onde se encontram os mais fracos e desprotegidos. Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Semplicemente perché la Chiesa in questo momento di grandi cambiamenti epocali è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario, per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all'essenziale. Francisco recuperou o ensinamento de São João 23, que falou do remédio da misericórdia, e também de Paulo VI, que identificou a espiritualidade do Vaticano II como samaritano. Questo è il tempo della misericordia. È il tempo favorevole per curare le ferite, per non stancarci di incontrare quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a tutti, la via del perdono e della riconciliazione. O Papa destaca o número 15 desta bula, que desperta para a redescoberta das obras da misericórdia espiritual e corporal. Um convite à nossa consciência, muitas vezes apática perante o drama da pobreza, e para entrar mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. No ponto 19, Francisco apela contra a violência organizada e contra os promotores ou cúmplices da corrupção. A apresentação desta bula marca a convocação do Ano Santo, que tem início a 8 de dezembro, solenidade de Maria, e coincide com o 50º aniversário do encerramento do Concílio Vaticano II, que, segundo o Papa, a Igreja sente a necessidade de manter vivo. A Porta Santa da Basílica de São Pedro será aberta pelo Papa no dia 8 de dezembro e no domingo seguinte o gesto simbólico vai repetir-se em todas as igrejas do mundo, às quais Francisco tenciona enviar missionários da misericórdia. O encerramento acontece na solenidade litúrgica de Cristo Rei, a 20 de novembro de 2016. Francisco chamou a atenção para o genocídio da indiferença, que ignora o sofrimento de tantos cristãos perseguidos. Foi a propósito dos 100 anos do martírio do povo arménio e na Eucaristia concelebrada na Basílica de São Pedro que Francisco alertou para as vítimas do que qualificou como genocídio da indiferença, em particular dos cristãos perseguidos. Purtroppo ancora oggi sentiamo il grido soffocato e trascurato di tanti nostri fratelli e sorelle inermi che a causa della loro fede in Cristo o della loro appartenenza etnica
vengono pubblicamente e atrocemente uccisi, decapitati, crocifissi, bruciati vivi, oppure costretti ad abbandonare la loro terra. Francisco referiu que no século passado a nossa humanidade viveu 3 grandes tragédias. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici e ortodossi, agli assiri e caldei, ai greci. Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati indefesi. O Papa lembrou depois outras 2 perpetradas pelo nazismo e pelo stalinismo. Chamou ainda a atenção para a indiferença que se apodera da sociedade. Anche oggi stiamo vivendo una sorta di genocidio causato dall'indifferenza generale e collettiva, dal silenzio complice di Caino che esclama «A me che importa? Sono forse io il custode de mio fratello?» A missa foi concelebrada pelo patriarca dos arménios católicos e contou ainda com a presença de responsáveis de outras igrejas cristãs do país, para além do presidente da República da Arménia. Nesta ocasião, o Papa Francisco proclamou São Gregório de Narek, da Arménia, como o 36º doutor da Igreja. Quem vai a votos deve apresentar propostas concretas para resolver os problemas do país. O apelo parte dos bispos portugueses que estão reunidos em Fátima na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal. A poucos meses das eleições, os bispos pedem aos candidatos que revelem a forma como pretendem governar o país. É imprescindível que os partidos e candidatos apresentem propostas concretas e consistentes para a resolução dos problemas que enfrentamos e se evite trocar causas por casos. Causas essenciais, como algumas das que merecem especial atenção ao Papa Francisco e dizem respeito ao bem comum, à vida empresarial criadora de trabalho e riqueza, à real promoção dos pobres ou à salvaguarda dos mais frágeis. Os trabalhos olham também para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, manifestando a necessária abertura da Igreja perante situações complexas de alguns casais. Mesmo para católicos convictos, nem sempre é fácil e linear a vivência do matrimónio, não sendo raras as dificuldades a ultrapassar e mesmo as rupturas de difícil superação. O Sínodo dos Bispos continua atento a tais situações, na sequência das posições pontifícias já tomadas, que relembram a indelével condição batismal dos católicos e o seu lugar na vida e ação da Igreja, inclusive em casos de ruptura matrimonial, e a necessidade de acompanhamento, mesmo quando constituíram outras ligações não sacramentais. Família que é fonte de vida. Vida cuja proteção, segundo os bispos, está em causa com leis que permitem o aborto. Em Portugal, tal atinge uma grande quantidade de vidas humanas cuja gestação é interrompida ao abrigo de uma lei que as não protege. A iniciativa recente, rapidamente se juntaram 50.000 assinaturas de cidadãos para que a Assembleia da República veja e reveja o que está e não está a ser feito neste campo. Foi tal o envolvimento dos subscritores que algo de novo e positivo acontecerá certamente, no plano prático e legal. A Assembleia Plenária dos Bispos termina na quinta-feira. Em pleno coração do Minho nasce o Mosteiro de Sinsverga. Este local verdejante, rodeado pelo silêncio da natureza, acolhe os seguidores de São Bento. O Mosteiro de São Bento de Sinsverga fica situado no concelho de Santo Tirso. Naquele local, rodeado pelo verde da natureza, os monges colocam em prática a regra de São Bento, ora et labora.
O claustro faz lembrar o paraíso terreal. Tem as 4 alas, não é verdade? E as 4 alas têm sempre no meio um fontenário, a lembrar a água do paraíso. Nós aqui só há pouco tempo é que pusemos este fontenário que ali fora está e que é bem engraçado e que serve exatamente para indicar, trazer ao monge, primeiro, que o claustro é um lugar de silêncio. O dia-a-dia dos monges beneditinos começa com o aparecimento dos primeiros raios solares, a leitura e escuta da palavra de Deus no silêncio, no recolhimento e na contemplação. Começa muito cedo, com o despertar às 6h30 da manhã, e começa depois verdadeiramente com a oração de laudes às 7 horas da manhã. Depois da oração de laudes, e normalmente com a Eucaristia, segue-se o período de Lectio Divina, depois pequeno almoço e depois toda uma manhã dedicada ao trabalho. O dia destes monges pode ser resumido em 2 palavras latinas, ora et labora, rezar e trabalhar. Esse é o nosso lema, é verdade, e é isso que caracteriza a vida do monge. É verdade que esse lema, digamos, ora et labora, não vem na regra de São Bento, mas é, como bem concluiu, provém precisamente da vida que nós temos no mosteiro. E, portanto, quem nos vê de fora percebe que toda a nossa vida é dedicada à oração e ao trabalho. E por isso, embora não venha na regra de São Bento, o que é certo é que, de facto, caracteriza e resume toda a vida, o dia-a-dia do monge. Para saber os ritmos e vivências no mosteiro de Sinsverga, veja este domingo na RTP2 o programa 70x7. Temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. O amor é um antídoto para a crise que marca o velho continente. Este é o sentido do livro de autoria do padre Duarte da Cunha. Ele é o secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa e está hoje connosco. Muito boa tarde, padre Duarte da Cunha. Boa tarde. Só o amor gera vida. Este livro que podemos dizer que surge também num contexto de sínodo da Igreja, muito centrada neste momento sobre a família. Vem num momento oportuno, não apenas pelo sínodo, mas pela real necessidade de olhar as famílias e a qualidade dos relacionamentos. Sim, eu com o livro, o livro acaba por reunir algumas coisas já anteriormente escritas ou pensadas e tem uma perspectiva que tanto aborda a família como depois uma maneira mais lata, a sociedade em geral. E aquilo que tento compreender e depois transmitir e explicar é como a relação do amor verdadeiro, e chamo-lhe um amor verdadeiro, ou seja, o amor que no fundo foi revelado por Jesus Cristo, que não se confunde com um sentimentalismo mais ou menos vago, que hoje em dia muitas vezes se entende por essa palavra. O amor verdadeiro é capaz de renovar a pessoa, de regenerar também uma família e uma sociedade. Mas aí se calhar reside um bocadinho o problema, é o saber o que é esse amor verdadeiro, não é? A qualidade do amor hoje em dia. E por isso eu parto de uma perspectiva que temos que, um bocadinho de João Paulo II, a ideia um bocadinho vem dele, que para percebermos bem o amor precisamos de perceber o que é a pessoa humana. Portanto, e a pessoa na sua totalidade, que tanto abraça a razão e a liberdade, como os sentimentos e o seu corpo. Um amor que seja simplesmente sentimento e que não seja uma decisão e que não seja capaz de um sacrifício, ou seja, de fazer qualquer coisa que me custa por um bem maior, não é um amor verdadeiro. Mas um amor que também tem só a ver com aquilo que eu quero, não é um amor autêntico, porque o amor, na sua verdadeira definição, gera um movimento de saída de mim para o outro e de acolhimento do outro que sai para mim. E por isso as duas dimensões do amor, que é o dom e a comunhão, devem estar... Uma bidirecionalidade. O amor verdadeiro, ao contrário até do que algumas vezes pensava numa certa análise dos textos da Bíblia, não é um amor que gera só altruísmo. O egoísmo claramente não é amor, mas o altruísmo por si só também não é amor. O amor tem que gerar aquilo que é a experiência de Deus. Deus é amor porque é comunhão de pessoas. O amor tem que ser uma reciprocidade. Mas a reciprocidade implica acolhimento do outro como ele é, mas ao mesmo tempo ajudar o outro a ser mais do que ele é e deixar-se ajudar pelo outro. Ora, perceber esta dinâmica requer que se perceba bem o que é a pessoa humana na sua totalidade, e hoje há muito
há muita confusão sobre o que é a pessoa. E, portanto, eu tento, humildemente, explicar um bocadinho a partir das referências e dos estudos que eu fiz. E depois entrar um bocadinho nos temas da família e depois, finalmente, nos temas da sociedade mais geral. Portanto, isso... De destacar o facto do prefácio ser da autoria de várias famílias, portanto, quase que recorda aqui a auscultação do Papa Francisco antes do sínodo, que enviou um questionário enorme. Não é bem isso, mas ao fim e ao cabo, as famílias estão aqui representadas também logo no prefácio, dizendo, falando um pouco de si próprias, das suas expectativas, não é? Daquilo que é a sua vida de casal. São um grupo de 7 casais, que eu acompanho uma equipa de casais desde há 20 anos, desde praticamente sou padre, e, portanto, é um grupo de amigos de casais e de famílias. Hoje em dia eles são 7 casais, mas têm mais de 30 crianças, têm muitos filhos, portanto é um grupo muito, humanamente muito bom e muito vivo e muito belo. E aquilo que é a minha percepção é que eu escrevo algumas coisas sobre o amor da família, sobre o amor do casal. Também tive 10 anos na Pastoral da Família, portanto uma experiência disso nasce. Mas a minha ideia de que eu posso falar aos casais, porque eu vejo que os casais, quando me falam sobre o meu sacerdócio, também dizem coisas que são importantes para mim. Ou seja, os casais não só pelo testemunho de amor que dão, mas também por aquilo que requerem e que pedem ao padre para que ele seja verdadeiramente padre, são um desafio para nós. Então, há aqui uma reciprocidade também de ajuda e de interajuda, que eu penso tentar espelhar nesse livro, e a simpatia deles terem aceito escrever o prefácio, para mim também foi muito importante, porque foi um teste, eles leram o livro ainda em PDF para poderem escrever, e foi um teste de ver que tem alguma utilidade este livro, espero eu. O sínodo veio colocar uma tónica muito grande na família pastoral da Igreja. Neste momento está a centrar-se muito na questão da pastoral familiar como plataforma para todas as áreas também da pastoral, muito centrada na família. Como é que vê este sublinhar grande da realidade familiar agora nesta linha de concílio do sínodo sobre a família? A gente, de facto, vê o sínodo, e o Papa Francisco foi muito claro ao querer escolher este tema e ao querer fazer o sínodo em 2 fases e, portanto, pôr a Igreja toda durante 2 anos, praticamente, a discutir e a centrar-se na família. A gente, realisticamente, não se pode esquecer do sínodo de 1980 e não nos podemos esquecer do Concílio Vaticano II, da Gaudium et Spes, que já centrou bastante na família. Portanto, a família, por um lado, porque está em crise, no sentido, na sociedade, de crise de identidade e crise de consistência, a Igreja também percebe aí a sua missão de te reforçar. Porque parte de um pressuposto também é que a Igreja sabe, a partir da revelação, a partir do que a gente percebe de Jesus Cristo e do Evangelho, que a célula da sociedade não é o indivíduo. Portanto, nesta fase em que a vida é muito individualizada, a sociedade é toda pensada na base do indivíduo, da pessoa sozinha, que depois gosta e que não gosta, e que se une e que não se une às pessoas, mas é tudo na base do eu, do eu, do eu. Os projetos pessoais de felicidade. Projetos pessoais. A Igreja insiste que a verdadeira célula, aquilo que cria depois coesão e que educa a pessoa, portanto, a própria pessoa, não é de certa maneira poderíamos opor a pessoa ao indivíduo, mas aquilo que educa a pessoa é o facto de ela viver uma rede de relações de amor. E a família é essa base de amor em que o amor é natural. Quer dizer, não só o amor entre marido e mulher que é escolhido e que é decidido, mas o amor entre pais e filhos, mas o amor entre irmãos, o amor entre avós e netos. Ora, se a sociedade for baseada nestas células de amor, de certeza que a própria sociedade em geral pode ganhar imenso com isso, quer dizer, e por isso não são soluções sociológicas ou economicistas, simplesmente por muita importância que tenham nos seus âmbitos, que vão resolver aquilo que é uma certa esfarelação, um esfarelamento não sei como é que se diz, mas é, no fundo, as pessoas ficarem atomizadas, cada uma por si, sozinha, individualizada. Portanto, esta é, quando você dizia há bocadinho que é o antídoto, que eu proponho como antídoto à crise, é de facto, não sou eu, acho que é Jesus Cristo que veio desde o início dizer isso, quer dizer, amai-vos, isto vai ser bom para vocês. Não é? Tem essa percepção, dado o cargo que ocupa, é secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, tem realmente essa percepção do tecido europeu que está realmente a precisar de reabilitar este amor com estas características? A percepção da necessidade de evangelizar a Europa é uma evidência. Mas, ao mesmo tempo que a gente sente a necessidade de evangelizar, a gente vê que há uma evangelização em curso já. Ou seja, a Europa não está propriamente por evangelizar. Há realidades evangelizadas que são o fermento. E o que é que a gente vê nessas realidades que são sinais e que são como que ilhas, às vezes, vê este amor vivido intensamente, famílias que se interajudam, famílias...
não sofrem menos crises, não têm menos problemas, não têm menos desemprego, mas têm outros recursos que é a própria rede dentro da família e das famílias. Então, aquilo que me parece que a gente vê na Europa, hoje em dia, infelizmente, conflitos. Mas além dos conflitos, digamos, de guerras, vê conflitos sociais, vê instabilidade, vê muito desemprego, vê uma dificuldade crescente do acolhimento da multiculturalidade da sociedade, vê uma desconfiança crescente em relação à classe política, vê uma certa falta de futuro que as pessoas acabam por disfarçar com um certo ativismo e um workaholic, como agora se diz. E a gente percebe que aquilo que faz falta, esta esperança que dê uma certa consistência, tem que vir associado ao amor. Mas o amor verdadeiro precisa de ser, e é outra tese que eu defendo no livro, ser redimido. Quer dizer, o amor, embora seja natural no homem, porque fomos criados à imagem de Deus que é amor, o amor precisa de ser salvo, porque os nossos pecados, as nossas maneiras de mal de ver as coisas, as nossas fragilidades, fecham-nos. Então é preciso que Jesus Cristo entre. E por isso vejo que a evangelização promove o amor e o amor renova a sociedade. Essa é a minha tese. Muito bem, Padre Duarte da Cunha, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia e nos ter ajudado também a entrar melhor ainda na proposta que este livro encerra e que tem por título Só o Amor Gera a Vida. Muito obrigado pela sua presença. A família e a qualidade do relacionamento entre os seus membros no centro deste livro, que chama a atenção da Europa para a importância do amor. Ficamos por aqui, mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.